Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise. Vou fazer um comentário nesse vídeo, né, de um vídeo de uma série do Café Filosófico, já um pouquinho antigo, né, mas eu acabei revendo ele esse dia. Achei interessante dar uma pontuada, né, no que ele trata. Né. Esse vídeo fala sobre os 7 pecados capitais, né, que, como eles dizem, hoje já seria considerado os 7 prazeres capitais. Tá? Porque o que era pecado, que era condenado lá atrás, hoje já virou tipo algo apreciável, algo, vamos dizer assim, positivo e buscável. Né? Entre eles, a vaidade ocupa a posição de ser assim o pecado ou o prazer principal, porque a partir dele ocorre os outros, né? As outras situações, os outros movimentos, que eu não vou citar aqui agora, né? Qualquer coisa talvez faça de algum outro, né, de outros aspectos, né? Que é a luxúria, né? A cobiça, a gula, tudo isso aí, né? A inveja, né? Então ele coloca bem no texto lá, no vídeo, né? Que Lúcifer foi o primeiro, né? Ele citando Lúcifer, né? Que seria uma origem para explicar a vaidade, né? Lúcifer foi o primeiro, né? A se colocar na posição de um eu em lugar do nós, né? Ele se separou. Então o que ele quer dizer? Que no início a estrutura, vamos dizer assim, celeste, eram todos unidos, né? Os anjos, os santos, tudo, e Deus, tudo numa irmandade, todos unidos. E Lúcifer foi o primeiro que teve esse descompasso de querer se separar e querer ser algo além do que era a situação dele. O que aconteceu? Ele caiu, né, como diz, né, ele foi rebaixado para uma posição de inferioridade, né, porque ele não aceitou ficar mais na ordem que era estabelecida por Deus. Né. Ele caiu e a partir da sua queda ele começou a lutar, a querer disputar com Deus, né, uma posição de domínio, de poder. Né? Então, resumidamente, o Lúcifer, né, ele seria um representante nosso de uma situação que acontece com a gente. A gente nasce de uma condição assim, de igualdade, né, sem percepção assim, dessa individuação que vai aparecer a partir do nascimento, e a partir do nascimento a gente se percebe numa condição de inferior, numa condição de faltante. E a partir daí vai haver toda uma movimentação de querer sair dessa posição e galgar uma posição de controle, de comando, de poder, para poder, vamos dizer assim, não ficar nessa posição de sofrimento, de falta. Né? Então, resumidamente, seria essa a batalha do ser humano no mundo. Né? Sair de uma posição, negado de uma posição de inferioridade, de falta, e ocupar uma outra posição de plenitude, né? De prazer e de poder. Né? Então, Lúcifer simboliza isso. Né? Então, a vaidade de Lúcifer foi o primeiro pecado, né? Que é o pecado de querer ser superior. Tá ok? Então, lá no vídeo ele está falando bem isso aí. Então, o pecado de Lúcifer foi querer ser superior, inclusive superior a Deus. Né? Então, ele pensou grande. Né? E isso realmente é o que acontece quando a gente está numa posição narcísica. Porque a posição narcísica, que no caso é R4, né, que quem acompanha meus vídeos já está pegando, né, essa movimentação. Na R4, a posição narcísica ela tende a crescer, ela tende a não se manter estável, ela está sempre querendo escalonar, sempre querendo subir, sempre querendo andar de cima. Essa é uma posição natural do narcisismo, se a própria pessoa não, vamos dizer, se policiar, não se controlar, se deixar a livre, né, solta, espontânea, a tendência é ela, né, ir querer ir não crescendo. Tá ok? E aí ele coloca que a vaidade é a pior dos pecados. É o pior dos pecados porque a partir dela, tudo que for instrumento para que o narcisismo consiga escalonar na R4 vai ser arma para ele. Então ele não despreza nada. Né? Então, resumidamente, quer dizer que esse pecado ele atrai e cria outros pecados que vão ser acessórios para o objetivo do pecado maior da vaidade, né? Do orgulho, vamos dizer assim, né? Que é se posicionar numa posição de superioridade. Tá? Então tudo vai rodar em volta disso. Tá ok? O pensador Montaigne, né, ele fala que a grande tormento do ser humano é a comparação. Então, resumindo, a comparação entre si. Né? O homem se compara sem ele querer, sem ele perceber. Por quê? Faz parte da estrutura. Certo? É estrutural. A comparação é estrutural. Então, quando o homem se compara, ele se sente superior, ele sente um certo prazer, um certo alívio, uma coisa confortável, né? Que, vamos dizer assim,
ele usufrui de algo assim que é o que ele quer, é o que a gente busca, vamos dizer assim, né? Ele, a gente, eu tô falando em termos de mente e em termos de pessoa, né? É o que a gente quer gozar a vida, vamos dizer assim, quer curtir a vida. E nisso você tem que estar numa posição de superioridade perante as suas carências, as suas faltas. Tá ok? Então Montaigne coloca que a gente se compara nessa situação. Quando você está por cima, né? As suas carências estão dominadas, estão satisfeitas, não está te incomodando. Quando você se compara que você está por baixo, aí você está numa posição de tensão. Né? Por baixo, não só em relação a objetos, como a pessoas. Né? E a pior delas, a comparação, é de pessoas. Né? O ser humano se compara, todos, né? Até tem uma brincadeira que fala, todo mundo fala que é invejado, mas ninguém gosta de falar que é invejoso. E, resumindo, nós somos invejados e somos invejosos. Né? E disso ninguém escapa. A gente pode negar, pode, vamos dizer, disfarçar, né? Não querer deixar claro, mas todos nós somos invejados, em certa forma, e invejosos. Então, que isso é uma condição humana, né? Aí o Montaigne acho que coloca isso, se eu não me engano, na minha anotação aqui, que ele fala que a gente acaba vivendo a vida para os outros. Por quê? A partir disso, o narcisismo, ele passa a querer sempre estar se apresentando, se mostrando aos outros. Então, ele vai trabalhar mais, não em causa própria do próprio ser, mas querendo como se fosse dar satisfações aos outros. Ele vai fazer de tudo para que os outros o vejam como alguém de valor, de poder, de dominância, de excelência. Tá? Então a luta dele vai ser sempre essa. E o prazer com ele mesmo de estar numa situação não importa tanto. O que importa é ser visto pelo outro como alguém superior. É novamente aquilo que eu estava dizendo. Na comparação, ele quer se comparar e se sentir sempre acima. Tá ok? Então esse é o grande dilema, né, que o narcisismo nos leva a enfrentar na R4. Né? Aí, como diz, a vaidade nos faz nos comparar com os outros. Tá ok? E aí, no vídeo lá, o Karnal coloca, né, que hoje a vaidade são consideradas virtudes. Então, de um pecado, né, acabou virando uma virtude. Hoje é bonito ser vaidoso. Hoje é bonito você lutar, de você ser empreendedor, de você dar o sangue para você crescer, para você se desenvolver, para você ser top. Então, isso é cobrado, a sociedade cobra de todo mundo e cada um se cobra, vamos dizer assim, também disso. Né? Então, realmente, todo mundo está vivendo uma era de cobrança cada vez maior. Né? A pessoa agora não pode ser mediana, ela não pode se bastar. A pessoa que está mediana e se basta, ela já parou na pista, ela é uma coitada. Ela tem que estar na luta, tem que estar no empenho pro resto da vida, porque isso aqui é uma situação que não tem mais volta e não tem sossego. Vai estar sempre tendo que estar produzindo, crescendo, com o intuito de estar dominando, se mantendo e se ampliando, como o capitalismo. O capitalismo ele sempre quer crescer, sempre quer dominar mais, sempre quer vender mais, produzir mais, pagando menos e lucrando o máximo. Então isso é a mesma coisa na economia, vamos dizer, psíquica. Né? O ser humano vai querer sempre crescer, sempre, entre aspas, curtir, sempre ter o maior prazer possível. Né? E isso ele nunca consegue atingir o ápice, não consegue atingir um nível e falar, olha, agora eu posso descansar, cheguei no pico da montanha. Não existe o final da trilha, esse é o problema. E aí a pessoa tem que estar o tempo todo subindo. Começou a subir a montanha, não pode mais desistir no meio, tem que ir até o final. Essa é a grande movimentação que o capitalismo adora, vamos dizer assim, estimular, adora, vamos dizer assim, colocar todo mundo valorizando e batendo palmas para essa movimentação que está sendo o grande tormento da sociedade atualmente. Né? Então a vaidade virou virtude, né? E o capitalismo valoriza a vaidade. O capitalismo não só valoriza, como ele estimula isso. E isso, no fundo, por tabela, tá estimulando a competitividade. Tá estimulando a situação de um contra os outros. Entendeu? É cada um por si, Deus contra todos, vamos dizer assim. Como diz uma outra música, que eu não lembro agora de onde que eu tirei, mas tem uma música que fala bem isso aí. É cada um por si, Deus contra todos. Tá ok? Titãs, acho que é os Titãs. Então, voltando, o problema do capitalismo, que ele, para ele sobreviver, para ele ampliar, ele tem que produzir, vamos dizer, riqueza, produzir domínio. Né? E agora ele está cada vez mais invadindo a área dos relacionamentos. E a gente está vendo um grande reflexo, o que está acontecendo hoje em dia, que está tornando, como diz o relacionamento, líquidos, como o Bauman falou, não existe mais estabilidade. Né? Existe o que? Sempre um crescendo. Sempre o que tem é pouco, insatisfatório, então nós temos que abandonar, mudar e estar sempre pagando um preço para estar sempre mais ali, sempre na prateleira de cima. Né?
não importa como, mas tem que estar na prateleira de cima. Tá? Então era isso que eu queria comentar. E voltando aqui para a fórmula, como sempre, né, para a gente mostrar o que eu quero dizer. Então vamos ver, analisando a situação de Lúcifer, né, como consta no texto, o que acontecia? Tínhamos Deus, né, na R2, todo mundo inferior a Deus, mas acontece o quê? Deus, né, nessa mitologia, ele fazia uma relação aqui de R2 suave. Era um Deus bondoso, era um Deus de amor. Então, o ego dos santos, dos anjos, vamos dizer assim, e de Lúcifer também, ele não estava sentindo tanto um peso assim, tá? Ele estava numa situação assim, mais cômoda, mais tranquila, certo? Deus não era tão lá em cima, né? Tão, vamos dizer assim, violento, autoritário, né? Ele ficava numa posição mais suave e o ego aqui. Então era uma situação maneira. Aí que acontecia? Tava todo mundo aqui, ó, na R3. O paraíso, então era isso aqui, ó, todo mundo coligado, todo mundo em relação de amor, de amizade. Aí que aconteceu? Lúcifer, a certo momento, ele pega e ele não quer mais ficar nessa relação. Por quê? Talvez ele se incomodava por estar um pouquinho abaixo de Deus. Ele foi o primeiro que se incomodou, que sentiu essa posição assim como uma posição ilegítima para ele, certo? Então o que ele diz? Não, eu sou inferior e Deus é superior. Né? Por inveja, ele quis dizer, eu não quero ficar nessa relação. Então, ele não quis mais ficar na R3. O que ele fez então? Se ele não estava na R3, ele continuava na R2. Então, o que ele foi fazer, o Lúcifer? Ele quis ir para a R4. Só que aí, como diz, como Deus era o poderoso em si, né? Disse o quê? Não, agora eu vou escalonar. Deus escalonou para cima, para o poder dele, e colocou Lúcifer numa inferioridade maior. Então aí ficou a briga eterna agora. Porque Deus escalonou para uma posição mais de poder sobre Lúcifer, né? E Lúcifer ficou mais atormentado. Então ele diz até no texto lá que ele prefere agora brigar para ter um reino dele no inferno do que voltar para o céu para ficar numa irmandade com Deus. Então ele não quer mais voltar para cá. Lúcifer foi o primeiro a queimar aqui a relação R3, de união, de acordo, de aproximação, certo? Então a briga ficou o quê? Deus sobre Lúcifer e Lúcifer querendo vir para R4 e colocar Deus na posição de inferior. Então essa é a grande batalha, né, de milênios que não tem mais saída, não tem mais volta. Deus e Lúcifer, né, guerreando, né, no caso aqui para pegar todos os outros que estão fora da guerra como os seus aliados. Então Deus luta para ter seus aliados aqui e o demônio, vamos dizer assim, também a mesma coisa. Eles não vão estar mais aqui, porque agora a coisa ficou descompassada. Né? Eles vão estar numa posição mais extremada. Tanto Deus em relação ao demônio, como o demônio querendo estar numa posição de superioridade a Deus. Mas os dois vão estar brigando por esse povo aqui, ó, por essa grande quantidade que estaria nessa posição aqui, né, na R3 de coligação. Então estão disputando aqui, né, vamos dizer assim, numa linguagem capitalista, né, mercadológica. Os dois estão disputando o mercado aqui, ó. Tá ok? Então aqui dá para perceber, né, que tudo que acontece, né, tem uma explicação psicológica inconsciente. E o que, se você começar a rastrear qualquer assunto, qualquer situação onde exista envolvimento humano, de um ou dois humanos, o que está acontecendo? A armação da gangorra. E a armação da gangorra é o quê? Polarizações do ego nessas posições. Briga para estar em uma posição e briga para não estar em outra. Então fica esse confronto, né? Como quem diz, uma situação que infelizmente é o que manda, é o que comanda o nosso inconsciente, e a gente deve saber disso para poder se adequar, para poder saber quais vamos dizer assim, quais as posições, quais os comportamentos, as situações que a gente vai ter que criar, que procurar manter para poder conviver com isso. Porque isso aqui é eterno, né? O que dá para fazer é tentar acordos, tentar unir forças para estabelecer qual o grau de relação que vamos viver aqui, como é que vai ser ordenado isso, manter essa relação porque é uma relação razoável para todo mundo, né? E evitar essa posição extrema que faz com que o outro, tão penado aqui, tão desfavorecido, não fique tranquilo e que não aceite tanto essa posição e que venha mais para essa posição R4, tá? Porque, resumidamente, todas as posições vão estar subsistindo, que não tem como eliminar. Mas o ideal seria uma polarização maior na posição R3. Socialmente, psicologicamente, essa é a posição mais, vamos dizer assim, mais desejada, mais, vamos dizer assim, menos problemática para o ser humano. Só que, né, a R4 tem o seu atrativo, né, que é o atrativo da pessoa se tornar
super poderosa, né? Como diz todo mundo, tem o sonho de ser o Superman, né? Para não dizer Deus. E é isso aí o problema. Não dá para todo mundo ser comandante, né? Para um comandante vai ter que ter 1000 soldados, né? E ninguém, no fundo, quer aceitar mais ser soldado. Todo mundo quer virar comandante, né? Então esse é um grande dilema, né, da atualidade. E a gente está vendo, né, o que está acontecendo, que é tudo a partir disso aqui. Tá ok? Então era isso que eu queria comentar aí com vocês. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né, você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!